Olá, futuro universitário! Bem-vindo ao Pré-ENEM Soma Online. Vamos corrigir uma questão da prova do Enem de 2015. Questão 21. No início foram as cidades. O intelectual da Idade Média, no Ocidente, nasceu com elas. Foi com o desenvolvimento urbano ligado às funções comercial e industrial, digamos modestamente artesanal, que ele apareceu, como um desses homens de ofício, que se instalavam nas cidades nas quais se impôs a divisão do trabalho. Um homem cujo ofício é escrever ou ensinar, e de preferência as duas coisas, a um só tempo, um homem que profissionalmente tem uma atividade de professor e erudito, em resumo, um intelectual. Esse homem só aparecera com as cidades. O surgimento da categoria mencionada no período em destaque no texto evidencia. Isso é um tema muito interessante, porque quando a gente pensa na lógica do trabalho, é importante notar que algumas categorias elas vão surgindo com o passar do tempo. O erudito, que está ligado à ideia do professor, daquele que produz algum tipo de ideia intelectual, o mestre de ofício, o trabalhador urbano, rural. Todas essas categorias, elas são contextualizadas historicamente. O texto ele mostra claramente que o surgimento das cidades ele foi fundamental para a ideia da divisão do trabalho. O que isso significa? A divisão de funções, a criação de categorias. Isso ocorre no contexto do final da Idade Média e início da Idade Moderna. O texto, portanto, ele quer que você perceba, através da interpretação textual, o momento em que essa transformação ocorre e que essa nova categoria do intelectual, ela surge. Vamos aos itens? A. Apoio dado pela igreja ao trabalho abstrato. Em momento nenhum, o texto trabalha com algum tipo de interferência direta da igreja. Muito embora isso pudesse acontecer, e aconteceu sim. Mas como já disse em vários momentos, e aqui vou frisar mais uma vez, a prova do Enem ela trabalha com uma das habilidades mais importantes, que é a interpretação textual. O texto de apoio ele tem que estar sendo referenciado nos itens, que não é o que acontece, portanto o item está incorreto. B. Relação entre desenvolvimento urbano e divisão do trabalho. O texto trabalhou essa questão o tempo todo, portanto este é o item correto. C. Importância organizacional das corporações de ofício. Esse item também não foi trabalhado no texto, que não trata especificamente das corporações de ofício, e sim de uma outra categoria, a categoria do intelectual, do erudito. Portanto, esse item está incorreto. D. Progressiva expansão da educação escolar. Também é um tema que não é retratado no texto, então, portanto, incorreto. E. Acúmulo de trabalho dos professores e eruditos. Muito embora isso seja trabalhado na questão, não é essa a ideia central do texto. O acúmulo de funções não é visto como uma questão central, mas sim a formação, a consolidação do indivíduo erudito intelectual como uma nova categoria dentro do processo de divisão do trabalho que ocorreu com a formação das cidades. Portanto, o item E também está incorreto e nos vemos na próxima correção de exercício. Um beijo para você!